Fala galera do canal do Pedrosa, beleza? Primeiro vídeo de 2021 aqui no nosso canal. Ontem eu fiz uma live para esclarecer tudo que tem acontecido no Vasco da Gama, mas vídeo de fato é o primeiro. E para você que não conhece ainda o canal do Pedrosa, se inscreva, ative as notificações que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui tem tudo sobre o Vasco da Gama. E para você que já conhece, deixe seu like. Para você que não conhece também, deixe seu like aqui no vídeo, que vai ajudar muito no crescimento do nosso canal. A gente está quase chegando a 30 mil inscritos e com certeza vai ser uma marca muito expressiva para vocês todos que têm me ajudado nessa jornada. Olha, eu vim aqui hoje para falar sobre a preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense. O Vasco da Gama enfrenta o Dragão às 9 horas da noite na próxima quinta-feira, ou seja, o famoso amanhã, e o Vanderlei Luxemburgo já vem esboçando um time titular. Foi isso que ele fez no treinamento da última terça-feira, que foi o terceiro treinamento dele à frente do Vasco da Gama. Os dois primeiros focaram de fato no físico e no tático também, que é algo que o Vasco precisa, principalmente a parte física, que também não tem melhorado com o Ricardo Sapinto, não melhorou com o Ricardo Sapinto, na verdade, e que já vinha pecando também com o Ramon. O Antônio Melo é um preparador físico antiguíssimo e que já trabalhou com o Luxemburgo várias vezes, inclusive ele disse que é vascaíno, a Vasco TV, disse que realmente já frequenta o Maracanã desde os 10 anos e que o time dele do coração é o Vasco da Gama, mas, amores à parte, ele é um profissional de muita qualidade e que fez o Vasco em 2019 começar aquela temporada, começar aquela jornada, na verdade, de Vanderlei Luxemburgo voando. Inclusive, o time conseguiu sair da zona do rebaixamento e ir direto para a classificação na Copa Sul-Americana. Depois ele saiu junto com o Luxemburgo e agora ele retorna e o Vasco, de fato, está focando muito nessa preparação física, porque Vanderlei Luxemburgo está encarando os próximos 12 jogos como um campeonato à parte. Um campeonato onde o Vasco tem que ser campeão ou pelo menos ficar ali na segunda colocação para se livrar de vez do rebaixamento. E aí ele esboçou o time com Fernando Miguel, na lateral direita Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e na esquerda o Henrique. No meio, Léo Gil, Bruno Gomes, um pouco mais à frente o Juninho. Na ponta direita, Iago Pikachu, na esquerda o Thales e lá na frente o Germancano. Esse é o time que Vanderlei Luxemburgo escalou e esboçou no último treinamento, no caso, o primeiro dele de fato, com bola, com o time sendo escalado dentro de campo. Pode mudar até o jogo contra o Atlético Goianiense, Pedrosa? Claro que pode, mas a base do time com certeza é essa e que já era esperado também. Me surpreendeu ele colocar o Ricardo Graça ao lado do Leandro Castan, mas me surpreendeu de forma positiva. Eu já disse isso aqui em várias oportunidades, que para mim essa é a melhor dupla de zaga do Vasco da Gama. Não à toa, o começo bom de campeonato do Vasco com o Ramon Menezes foi com essa dupla de zaga, inclusive com os dois jogadores sendo os melhores aí nessa posição no Brasileirão. Então acho que o Luxemburgo acerta muito na colocação do Ricardo Graça e do Leandro Castan. Ele voltou com o Henrique para a lateral esquerda, até porque não conhece o Neto Borges, e o Henrique já é um jogador que vinha jogando com ele em 2019, já é um atleta que o Luxemburgo conhece. No meio-campo, as grandes mudanças. Sem Benítez ainda, e que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre essa situação, o Vasco da Gama está com Juninho e Bruno Gomes, um meio-campo muito jovem nessa posição, mas que a gente sempre fala aqui também. O Luxemburgo não tem medo de usar os jovens, foi assim no Palmeiras, foi assim no Vasco em 2019, e que bom, porque o Bruno Gomes e o Juninho têm totais condições de serem titulares do Vasco da Gama, futebol para isso eles têm e também amadurecimento eles vêm acumulando durante esse ano de 2020, o Bruno Gomes no caso desde 2019. E vão estar ali ao lado do Léo Gil, que é um jogador de característica mais de saída de bola, consegue bater na bola bem quando tem a oportunidade, não faz uma grande temporada, ainda não foi aquele Léo Gil que muitos esperavam no Vasco da Gama, mas é um jogador que pode, num time organizado, fazer também essa equipe jogar. E vale lembrar, é um 4-3-3 ou um 4-1-4-1, podemos dizer assim, dependendo do tipo de formação. Mas foi assim que Vanderlei Luxemburgo jogou em 2019. Ora com Richard, Raul e Guarim, ora com Richard, Raul e Marco Júnior. Enfim, era esse time, essa trinca de meias que conseguia defender e também atacar. Isso que é muito importante para o Vasco da Gama nesse momento, um time de reação, de luta, de briga e que o Vanderlei Luxemburgo quer de fato implantar novamente essa cara na equipe do Gigante da Colina.
Gosto do Juninho como substituto ideal do Benítez. Não tenho dúvidas de que ele tem qualidade para isso. Vai ser igual ao Benítez, Pedrosa? Não, são jogadores até de características um pouco diferentes. O Juninho tem mais força que o Benítez. Não que ele seja melhor carregando a bola, nem tecnicamente. Isso aí é outra discussão. Ele tem mais força, ele tem mais fôlego para ajudar o Vasco de forma gradativa e também nos 90 minutos de jogo. A gente via um Benítez sempre correndo para um lado, correndo para o outro, brigando, lutando, mas chegava no final do jogo, ele morria. E também isso acarretava algumas lesões musculares nele. Então acho que o Juninho tem totais condições de substituir o Benítez, pelo menos essa é a melhor opção nesse time do Vasco da Gama. E aí, um pouco mais à frente, a volta do Thales, que é natural. O Thales é um jogador que o Luxemburgo revelou e confia muito e que eu acho muito importante a volta dele a esse time titular e também a confiança que o Luxemburgo tem a passar o Thales. Para ser o Thales novamente de 2019, que chegou a ter o apelido de Thales Mágico, que fez grandes jogos com o Vanderlei Luxemburgo e que em 2020 não está fazendo uma boa temporada, muito pelo contrário. Na direita, a mesma situação, Iago Pikachu. Com o Luxemburgo em 2019, ele jogava de lateral direito. Então, essa é uma posição que o Léo Matos tomou conta, e porque é um bom lateral. E o Vasco também tem uma escassez muito grande de pontas. E aí, por isso, o Pikachu foi colocado como ponta direita, como meia direita, podemos dizer assim, um pouco mais à frente ali da linha do meio campo. E isso pode ser muito importante. Primeiro, o Luxemburgo precisa ter um ponta como, por exemplo, era o Rossi no ano passado. E o Pikachu está em uma fase. Esse encontro, esse casamento novamente de Luxemburgo com o Vasco pode ser muito importante para recuperar um jogador que sempre foi importante para o elenco do Vasco e que em 2020 também faz uma temporada muito ruim. E aí a gente chega, obviamente, na frente. Germancano, é inegável que ele é o ponto forte, ele é o ponto alto, ele é um ponto que vai decidir jogos para o Vasco da Gama, como tem feito durante 2020 inteiro. E o próprio Vanderlei Luxemburgo falou isso em diversas entrevistas coletivas, entrevistas que ele deu também para outros canais, para o Grupo Globo, para a SBT, que o Cano é o matador, o Cano é o foco do time de Vanderlei Luxemburgo, que vai buscar muito essa consistência defensiva, esse time que se entrega o tempo inteiro, que não perde uma bola e, obviamente, que aposta no faro de gol de Germancano. Gostei da formação, gostei da escalação e o Luxemburgo, apesar de muitos jogadores terem saído, ele até disse na entrevista, na minha pergunta, que a base do Vasco foi mantida e não foi. Você tinha em 2019 o Oswaldo Henriques, você tinha o Danilo Barcelos, o Richard, o Guarim, o Marrone, o Rossi, muitos jogadores que eram titulares com o Vanderlei Luxemburgo e que não continuaram nesse time do Gigante da Colina. Mas se é um alento, se é algo que eu acho que a galera pode ficar confortável, pode ficar tranquila, é que na minha visão o time de 2020 é melhor do que o de 2019, ou menos pior para muitos, mas tem mais condições técnicas de fazer um bom campeonato para mim, se for organizado, se for realmente bem treinado, do que o time de 2019. Então o Luxemburgo ganhou peças na minha visão, apesar de ter perdido também. E além do time titular, a gente pode ter duas novidades aí nesse banco de reservas, que é o Gabriel Peck, que fez uma bela final de Copa do Brasil, melhor jogador em campo na minha visão, e também o Riquelme, que é um lateral esquerdo de muito potencial e que com certeza já vai para o banco de reservas contra o Atlético Goianiense, assim também como o Gabriel Peck, como opções para Luxemburgo, em caso do Henrique não tá bem, do Pikachu não tá bem, ou até do Thales Magno, até porque o Gabriel Peck consegue jogar nas duas pontas, está mais forte, é um jogador que o Luxemburgo confia e que foi ele também que depositou a confiança, que revelou e que, como eu disse, está mais forte. O físico era uma coisa que deixava o Gabriel Peck muito abaixo dos companheiros na partida profissional. E hoje ele parece ser um jogador mais rápido, está tomando decisões melhores também, enfim, mais forte e que pode ajudar o Vasco da Gama, como ajudou também esse time do Sub-20 a conquistar o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil da categoria. E agora, para finalizar sobre o Benítez, o Vasco tem sim uma situação bem encaminhada, o jogador quer voltar ao Vasco da Gama, isso está muito próximo de acontecer, até porque o Independente sinalizou positivamente, foi isso que eu conversei com pessoas ligadas ao Benítez e também com pessoas ligadas ao clube argentino, ao Vasco da Gama também, e o Vasco da Gama quer fazer isso.
ter Martim Benítez até o final do Campeonato Brasileiro, até porque ele não tem condições de jogar nem na Argentina e nem no Brasil sem ser no Vasco da Gama. O Campeonato Argentino só tem as inscrições abertas no dia 29 e aqui no Brasil não tem as inscrições abertas e está tudo fechado agora só na próxima temporada. Seria até bom para o Independente conseguir o empréstimo novamente ao Vasco da Gama, porque é um jogador do time que ficaria parado lá, que não poderia jogar, que não estaria sendo vitrine para nenhum outro clube do mundo, porque estaria parado, obviamente, e que ainda vai conseguir uma compensação financeira. Essa compensação financeira é o que de fato está faltando para o Vasco da Gama conseguir concretizar o retorno de Benítez. Mas é uma situação que está muito perto de acontecer e que a gente tem que acompanhar. Eles pedem aí cerca de R$1 milhão. O Vasco da Gama tem conversado, tem negociado para saber a situação de Benítez, para conseguir finalizar isso nos próximos 10 dias. Por quê, Pedrosa? Porque no bid da CBF, que é o Boletim Informativo Diário, a prorrogação de contratos tem que acontecer no prazo de 15 dias após o término do contrato anterior. Esse contrato anterior terminou dia 31 de dezembro, então o Benítez teria até o dia 15 de janeiro para renovar esse vínculo com o Vasco da Gama. E é isso que o clube busca. A gente está aí no dia 6 de janeiro e aí o Vasco tem que conseguir isso nos próximos 10 dias. A gente vai ter novidades com certeza ao longo desses dias aí, dos próximos dias, sobre a situação de Benítez. O que eu posso dizer para vocês é, está bem encaminhada e o que está faltando é de fato uma compensação financeira por parte do Vasco da Gama. Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pela manhã, atualizando as notícias do Vasco da Gama. A gente vai acompanhando também durante o dia tudo o que aconteceu. Você me encontra na tela da Band a partir de 12h30 no Edilson Silva e dando as informações lá. A gente traz também, se tiver novidades, a gente coloca aqui no canal do Pedrosa, como a gente tem feito sempre. Não deixe de se inscrever, não deixe de colocar o seu like aqui, larga o seu joinha, por favor, e também ativar as notificações do canal do Pedrosa. Valeu? Um abraço para vocês, tamo junto, até a próxima.